vai te paralisar diante desse medo que você sente, diante dessa insegurança que às vezes te paralisa. Glória a Deus por estarmos juntos novamente. Eu tenho uma direção para esses momentos na sua vida, onde o Senhor quer se apresentar para o teu lar, onde a palavra de Deus quer se apresentar para a tua vida, para te destravar, para tirar essa insegurança, para tirar esse medo. Quando o medo do erro paralisa mais que o inimigo. Quando o medo de errar tende a te deixar preocupado, tende a te deixar sem segurança. E é sobre essa segurança que o Senhor quer trazer para você. É sobre essa segurança que o Senhor quer trazer para a sua vida. E durante esse período aqui, eu vou te dar a direção que o céu quer para a sua vida, a direção que o céu quer para a sua casa. Você que tem medo de falhar de novo, tem medo de errar novamente. Quando o medo do erro, ele tenta te paralisar mais que o inimigo. Escute, eu só preciso da sua atenção. Eu só preciso que você se debruce sobre essa revelação. Eu só preciso que você escute o que o céu quer te dizer, o que o céu quer falar junto a ti, o que o céu quer palestrar junto ao seu coração, para que o sucesso que vai chegar na sua vida, a vitória que vai chegar na sua casa, não fique impedido pelo passado que errou. Você está entendendo? Pelo passado que falhou, pelo passado que te atormenta, o passado que tenta te trazer tribulações, erros, o passado que tenta te apoiar em dificuldades. Deus não quer que você viva o passado, o medo do erro, o medo de falhar. Deus quer que você tenha segurança sobre a palavra dele, e é sobre isso que eu vou te revelar aqui. É sobre isso que Deus vai revelar aqui para a tua vida e vai me usar para a sua casa. É sobre isso que Deus vai revelar aqui hoje para a sua família, onde Deus vai te levantar com uma autoridade nesse cenário, onde Deus vai trazer a dupla honra sobre a sua vida, onde Deus vai te dar a estrutura, vai pegar na tua mão, vai te conduzir. Você não vai decidir tudo sozinha. Você não vai decidir tudo sozinho, porque o Espírito de Deus estará te garantindo uma vitória. O Espírito Santo de Deus não vai te deixar tomar decisões sozinha. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Deus está no seu cenário. E eu só sou uma prova de que Deus te ama. Eu só sou uma prova de que Deus tem planos com a sua casa, no seu cenário, na sua vida e na sua família. E o objetivo aqui sobre esse vídeo é só te entregar o que é de Deus. É só te entregar o que é do alto. Pro medo que você sente, o medo de falhar novamente, o medo de errar novamente e isso decepcionar o seu coração. O medo de você estiver fora novamente, isso de fato deixar você com um emocional abatido, com um emocional delicado. Por isso essa palavra e essas revelações que vão acontecer aqui para a sua vida. Você que está dando like, se inscrevendo nesse canal, botando o teu nome sobre essa palavra, Deus quer te dizer que esse erro que você teme, o medo de falhar que está rondando o seu coração, o medo de dar tudo errado, o medo das coisas não acontecerem da forma com que você está planejando, não vai ser impedimento para você, porque Deus hoje tem uma revelação para o seu lar. Deus hoje tem uma revelação para a sua vida, uma direção do céu para a sua casa. Escute. Juízes, capítulo de número 6, eu te convido. Juízes, capítulo 6, eu te convido. Amém? Que diz assim: Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Escute bem. O medo de falhar,
O medo de errar te traz inseguranças. O medo de errar te traz incertezas. O medo de você, escute, olhar para a sua realidade, para o passado e achar que vai acontecer tudo igual, te paralisa. Te paralisa. Te impede de prosseguir, de caminhar. Te impede de avançar. Te impede de receber o que é de Deus. O medo de continuar te deixa paralisada. Amém, Patrícia Rosa? O medo de continuar tende a paralisar. Repare, o cenário de Juízes, capítulo 6, versículo 13. Gideão, ele é o menor da tribo de Manassés. E ele está olhando uma realidade na vida dele. Os midianitas vêm como gafanhotos. Eles vêm e destroem a plantação dos israelitas. Os midianitas entram para acabar. E quando o anjo do Senhor se apresenta a Gideão, Gideão ele tem um confronto de realidade. Ele tem um confronto de passado e presente. Patrícia Rosa, quando o medo do erro ele paralisa mais que o inimigo, é quando nós olhamos a realidade, o passado, os fatos e achamos que vamos falhar. Gideão sente o que é natural. Gideão sente o que você sente. Você olha para a sua vida e há uma incerteza, há uma insegurança, há uma incapacidade para a sua vida que você fala assim, será que eu vou errar novamente? Será que as coisas vão dar errado? E o medo de errar pode decepcionar o coração. Por isso, tanta paralisação. Gideão fala assim, tudo bem, tem um anjo falando comigo, o anjo do Senhor. Escute, escute. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre o grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezerita. Joás, Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Veja bem, veja bem. Há um conflito no coração de Gideão e é absolutamente normal e é absolutamente coerente. O anjo fala para ele que ele é um guerreiro poderoso, porém, todavia, entretanto, ele é o menor da tribo de Manassés. A casa dele é a menor. Mas o anjo, como é que ele se apresenta na árvore de Ofra? Ele olha para o homem trabalhando. Ele olha, apesar das dificuldades, do medo de errar, apesar das incertezas no coração, o anjo, quando ele se apresenta na tua vida e te vê com fé, eu quero declarar, eu quero profetizar. O anjo, quando ele se apresenta e olha para a tua casa, para o teu cenário, e você vê você cheia de confiança, cheia de fé, cheia de esperança, mesmo diante da incerteza, mesmo diante do medo, ele olha para você e te capacita. Quem está entendendo isso, digita um amém. Quem está entendendo que Deus vai te capacitar para a grande vitória que vai chegar no seu lar? Quem entende que Deus vai te capacitar para a grande vitória que Deus vai trazer na tua vida, Patrícia Rosa? Deus vai capacitar, Deus vai dar estrutura, Deus vai pegar na mão. Você não vai decidir nada sozinha, você não vai decidir nada só, porque Deus está se apresentando na tua realidade, porque Deus está se apresentando na tua vida para os conflitos. Repare nessa situação. Não há um inimigo aqui. Não há um inimigo. Existe só uma questão de adoração. Por quê? Os israelitas estão nas terras dos midianitas. E eles estão adorando ao Deus dos midianitas. E eles não estão adorando ao Deus de Israel. Por isso Deus se afasta. E as coisas começam a piorar na vida de Israel. Os midianitas, eles vêm como gafanhotos e camelos. Eles acampavam nas plantações dos israelitas e destruíam tudo. Tudo que os israelitas plantavam, os midianitas destruíam. Era um verdadeiro caos. Por isso
Gideão, quando o anjo se aparece para ele e chama ele de guerreiro, ele fala assim, eu imagino Gideão pensando, eu sou guerreiro? Eu sou um poderoso guerreiro? Mas eu sou o menor da tribo de Manassés. Mas os midianitas vêm aqui e fazem o que querem, derrubam as nossas plantações. Os israelitas, eles se escondiam em cavernas. Os israelitas se escondiam diante de um medo. E esse medo paralisa. Esse medo de errar, esse medo de investir, esse medo de entrar de cabeça na presença de Deus, paralisa nossos atos. Quem está entendendo isso, digita um glória a Deus aí, porque Deus quer falar junto a ti, porque vai chegar vitórias no seu lar, vai chegar vitórias na sua vida, que Deus vai te capacitar, que Deus vai te dar estruturas emocionais, que Deus vai te dar tranquilidade, paz, certeza da vitória, certeza da conquista. Mas antes disso, Deus se apresenta sempre. Não há preparação sem antes a presença de Deus na sua vida. Não há vitória para chegar na sua casa se você, escute, se você está na desconfiança, na incerteza, no medo, isso paralisa. E paralisa mais que o inimigo. Se tem uma coisa que paralisa mais que o inimigo a nossa vida, é o medo. É ou não é verdade? É o medo. O medo tem paralisado a muitas casas. O medo tem paralisado muitos sonhos. O medo de errar tem botado projetos engavetados, tem botado sonhos engavetados, tem botado situações de insegurança, achando assim, vou falhar novamente. Vou me decepcionar. Esse conflito, ele é absolutamente normal, mas ele não pode continuar. Uma coisa é nós identificarmos o conflito e outra coisa é ele continuar sobre a nossa vida. E Deus não quer. Deus não quer que o conflito esteja no coração de Gideão. Porque o anjo do Senhor olha para ele e fala, homem guerreiro e poderoso. Homem poderoso e guerreiro. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. E ele está prensando uvas e escondendo. Ele está trabalhando, sabe? Ele não está só baseado na palavra. Ele age com a palavra, mas ele também age com ações na vida dele. E é sobre isso. É sobre você não só ficar no campo das palavras. Eu sempre digo isso aqui e eu oriento as minhas ovelhas, as ovelhas do Senhor que Ele me responsabilizou, para trabalhar com a fé e a ação. Isso é obra, fé e ação. Ação na sua casa, ação no seu relacionamento, ação nos seus sonhos e fé. Fé vai te dar estabilidade, vai te dar garantia, vai te dar decisões, Deus vai te dar visões para você agir. Agir. Gideão está agindo. Enquanto todo mundo está apavorado, enquanto todo mundo está esperando o pior, Gideão está prensando uva. Gideão está escondendo os midianitas. Gideão está se envolvendo com a palavra. Gideão está fazendo ações. Por isso o anjo olha para ele e fala, valente, poderoso guerreiro. Mas Gideão tem a liberdade de falar, olha, a realidade me diz outra coisa. E você tem todo o livre-arbítrio para isso, com Deus. Você tem todo o livre-arbítrio para falar, Deus, me dá uma garantia de que isso vai acontecer na minha vida. E Gideão pede, e você vai entender por que Deus capacita Gideão. Porque Deus entende a sua realidade, porque Deus entende o seu coração, porque Deus entende a sua vida, porque Deus entende a sua casa, porque Deus entende aquilo que Deus tem para a sua vida. Escute. Ele diz assim, Senhor. Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? É lógico, porque no versículo 1 do capítulo 6, a palavra já relata, Israel está em terras estranhas e abandona Deus. Você tem direito de abandonar? Você tem direito. O problema é que quando eu abandono uma palavra,
quando eu abandono a presença de Deus na minha vida, quando eu abandono as direções de Deus sobre a minha família, o espírito se afasta. Porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Não é verdade, Jerusa Conceição? Deus respeita as nossas condições, Darlene Guimarães, Patrícia Rosa. Deus respeita. Israel está em terras estranhas e Deus fala assim, olha, ele usa um profeta no arraial e fala assim, olha, eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, que te trouxe em terras estranhas e sou o Senhor seu Deus. Tu me abandonastes, tu adorastes a deuses de Baal, por isso esse afastamento, por isso todo esse desmantelo, por isso todo esse caos em Israel, por isso toda essa condição, Tatiana, em que Deus se apresenta através de um anjo, através de um profeta, e fala, Gideão, vou te capacitar. Porque Deus sempre vê a nossa angústia. Deus sempre vê as nossas perdas, o que decepciona o coração, o que traz, decepção. Por isso ele usa cenários, pessoas e palavras e ações para te botar de pé novamente. Gideão faz uma pergunta coerente, porque ele está em conflito. Há um conflito, sempre haverá. Um conflito da palavra de Deus e a sua realidade. E é absolutamente normal. O que você não pode fazer é achar que a sua realidade, o medo de errar, o medo de falhar, vai ser maior do que a tua fé. A tua fé, a tua esperança em Deus e na palavra tem que ser maior. Isso faz com que a sua realidade mude. Gideão, ele fala assim, calma aí. O senhor não está vendo tudo isso que está acontecendo? Por que isso sobreveio? Sobreveio porque Israel se afastou. Deus nunca é o culpado da situação. Somos nós que nos afastamos. Somos nós em que, muitas das vezes, queremos as coisas para ontem. E as coisas não são assim. As coisas não são assim. Há um trabalhar interno. Há um descansar interno para que realizações aconteçam na sua vida. A ansiedade é desconexa com a palavra de Deus. A ansiedade que a gente traz no coração é desconexa com a fé. Não compactua. Deus não atua. Perdão. Deus não atua nas nossas preocupações. Isso impede Deus de agir. A preocupação de Gideão traz uma paciência. Deus entende e fala assim, Gideão, tudo bem que você me faz essa pergunta. Ele fala assim, Gideão, onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, dizendo, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Porém agora, Senhor, nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Escute. Deus não entrega e não traz decepção ao seu coração. Deus não tem participação nisso. Somos nós é que nos afastamos. Porque o mundo nos exige milagres para ontem. As pessoas nos exigem resultados para ontem. E Deus, ele domina o tempo. Alessandra Silvestre. Deus, ele domina o tempo, Jerusa. Deus, ele domina. E muitas das vezes, se a gente trazer essa ansiedade, a gente fala assim, está demorando muito. A gente fala assim, não, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa escondida aí. Não, não é possível. Está demorando... Ei, escute. Para as bênçãos chegarem na nossa vida,
há primeiro um trabalhar no nosso coração. Eu poderia falar para você aqui sobre varinha de condão, sobre encantamentos, mas com Deus não é assim. Tem um trabalhar interno primeiro. Deus trabalha primeiro em Gideão, porque ele vai ser um pivô de vitória. Você será um pivô de milagre. Você será o pivô da tua vitória. Por isso há um trabalhar. Por isso você carrega uma insegurança. O medo de falhar te atormenta. O medo de falhar te ponta paralisada. Quando o medo do erro, ele paralisa mais que o inimigo. Repare, não tem inimigo nessa história. O inimigo não está atuando aqui. É inteiramente um afastamento de Israel, que não adora a Deus, e por consequência, casa que não tem ocupação do Espírito Santo, outro espírito ocupa. Mas quando tem o Espírito Santo na casa, tudo está arrumado, tudo está alinhado, tudo estava alinhado em Israel. Bastou eles levantarem poste de Baal, bastou eles levantarem estátua e adorarem as estátuas. Que aí começou, você está entendendo, Patrícia? Que aí começou. As coisas acontecem na nossa vida, se a gente for analisar direitinho, a gente vê aonde está a situação. A gente foi impaciente, a gente foi inseguro, a gente ficou com medo de errar e nos paralisou, a gente ficou com medo de falhar e nós não avançamos. Nós não progredimos. Mas o que Deus quer trazer para a sua vida aqui é um sinal de que as coisas vão acontecer na sua vida e vai haver uma preparação. Haverá uma direção na sua vida. Porque o medo de errar não vai te atormentar. O medo de você falhar de novo não vai estar sobre o teu lar. Porque Deus hoje está te capacitando, assim te diz o Senhor. Deus manda te dizer, Deus manda te falar que os sinais do alto vão te preparar para a vitória que vai chegar no seu lar. Assim como ele está preparando o Gideão, assim como ele está preparando as condições de Gideão, as coisas acontecem. E escute, e quanto mais, você vai ver que quanto mais Gideão pede segurança, menos ele tem. Quanto mais certeza Gideão pede a Deus, menos ele tem. Ao ponto de Deus falou assim, Gideão fala assim, se é verdadeiramente tu estás falando comigo, Senhor, deixa que eu vá em casa. Deixa que eu prepare algo para o Senhor. Ele vai. O anjo fala assim, pode ir. O anjo te aguarda o seu tempo. O anjo só não quer que você tome decisões precipitadas. O anjo só não quer que você fique no erro, fique no medo. E o anjo espera. Gideão faz prova com Deus. E muitas das vezes na nossa vida, Deus vai permitir que você faça prova com Ele, porque Ele é Deus para com você. Ele vai lá, volta, põe num altar, numa pedra, um cabrito novo, que o anjo fala assim, Gideão, vai lá no seu pai, na terra do seu pai, pega um cabrito novo e traz para mim. Põe aqui diante desse altar. E ele vai, volta, prepara o cabrito, bota lá. O anjo fala assim, bota em cima da pedra. Ele bota, pega-se, consome-se de fogo sobre aquele... E a confirmação. Aí o anjo fala assim, Gideão, agora vai lá no altar de Baal do seu pai e derruba. Derruba o altar. Tem altares na nossa vida que tem que ser derrubados. Por mais que seja difícil, por mais que nos doa, tem problemas que a gente tem que encarar de frente. Tem situações que a gente tem que fazer nossas ações porque Deus é com você, porque Deus é com a sua vida. O inimigo quer sempre que você fique em situações de desconforto. Se ele puder não te mostrar o problema e deixar ele na sua vida, ele deixa. Tinha um altar de Baal na casa de Gideão. E ele vai lá e derruba. No outro dia de manhã, os homens falam assim, quem derrubou? Foi Gideão. E aí o pai de Gideão fala, vocês estão agora defendendo Baal? Baal não pode se defender, não? Ele não é Deus? Os homens falam assim, não. Vai prevalecer o Deus. E prevaleceu. E prevaleceu.
Na sua vida vai prevalecer Deus. Onde todo mundo vai se perguntar como é que aconteceu a vitória. Onde todo mundo vai se perguntar como é que aconteceu o milagre. Onde todo mundo vai se perguntar como é que aconteceu, escute, o sobrenatural na tua vida. E vai ser simplesmente uma posição sua que Deus vai te dar. Que você tomou. Que você confiou na palavra, confiou na resposta, confiou na direção. E o confiar muda resultados. O confiar muda resultados. E Gideão prepara, Deus confirma, e Gideão prepara todos os homens para ir contra os midianitas. Mas antes, quando os homens atravessaram, os midianitas atravessam o Jordão para chegar até eles, Gideão prepara a cerca, escute bem, são 32 mil pessoas que estão sob a direção de Gideão. Não é a garantia que Gideão queria? Não é garantia de vitória? Não é garantia de sucesso? Talvez você está esperando e você está falando assim, não, eu só vou avançar quando as coisas estiverem boas. Eu vou com a certeza, pastor Alexandre, eu vou com a certeza. Eu não quero ir na dúvida, não. Eu quero ir na certeza da vitória. Escute bem. Quanto mais Gideão pede garantias, menos ele tem. Sabe por quê? Porque quando ele chama 32 mil pessoas, está sob a direção dele, e ele está na iminência daquele conflito, Deus fala assim, Gideão, essas 21 mil aí, pessoas que estão do seu lado, que estão com os joelhos tremendo, com medo, pode mandar voltar. Pode mandar voltar. Ficou 10.300. Ficou 10.300. Que voltaram. Gideão queria garantias. Deus deu garantia. Gideão, ele pega uma lã de carneiro. Ele fala assim, se realmente o Senhor vai dar vitória pra gente diante dos midianitas, Deus, eu vou botar essa lã aqui no campo. E eu quero declarar que todo o campo estará seco no outro dia de manhã. Ele pede garantias. Gideão está o tempo todo porque Gideão não quer errar. Ninguém quer errar. Ninguém quer errar novamente. E esse medo de errar não é garantia. Escute bem. Ele deixa lá um punhado de lã. E no outro dia de manhã, e ele profetiza, ele fala assim, olha, toda a lã vai estar cheia de orvalho e o campo vai estar seco. Se for isso, Deus vai dar a vitória pra gente. No outro dia de manhã, a lã está toda encharcada de orvalho, ao ponto de encher uma tigela de água. E todo o campo está seco. Aí ele fala assim, permita-me, ele diz assim, permita. Ele fala assim, Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal que tu estás falando comigo. Peço que vá embora e volte e traga a mim uma oferta e coloque diante de mim. Escute bem. Aí ele diz assim, e Gideão disse, quero saber se vais liberar Israel por meu intermédio. Como provestes? Vê, colocarei uma porção de lã na eira, e o orvalho vai molhar apenas a lã, e todo o chão vai estar seco. Saberei que tu liberarás por meu intermédio, como prometestes. E assim aconteceu. Gideão voltou-se bem cedo, no dia seguinte, torceu a lã, encheu uma tigela de água de orvalho. Disse Gideão, olha ele fazendo mais prova, ele quer garantias. Eu sei que você não quer errar. Eu sei que você não quer trazer esse medo para a sua vida. Mas é necessário confiar. E ele faz mais uma prova. Ele diz assim, e disse Gideão, não se acenda a tua ira contra mim, Deus. Deixa-me fazer só mais um pedido. Permita fazer um teste com a lã, desta vez ficar seca e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez. Naquela noite, somente a lã estava seca e o chão estava todo coberto de orvalho. Deus garantiu. Deus falou, pode ir. E Deus está garantindo para pessoas aqui, eu quero declarar, eu quero profetizar na sua vida, que Deus está garantindo a tua vitória hoje. Que Deus está garantindo a paz diante da tua vida. Você que está com medo de falhar, que está com medo de errar,
que está com medo do futuro, que está com medo do que vai acontecer amanhã, que está com medo do que vai acontecer nos próximos dias na sua vida, tudo estará diante da presença de Deus. Tudo estará diante da palavra de Deus na sua vida. Eu quero declarar, porque assim te diz o Senhor: eu sou Deus no seu lar, eu sou Deus na sua casa, eu sou Deus diante dos seus conflitos, eu sou Deus diante dos seus erros, eu sou Deus diante daquilo que te atormenta, diante daquilo que te traz insegurança. Eu sou Deus que vou garantir a tua vitória, eu sou Deus que vou atar as condições, eu sou Deus que vou fazer o milagre diante do teu lar, eu sou Deus que vou te botar diante de uma cadeira de honra, eu sou Deus que vou fazer o sobrenatural. Ravaço. Ekandurabandurergue. Eu sou o Deus que vou trazer a providência na tua vida. Eu sou o Deus que vou trazer o que você já tinha dado como derrotada, o que você já tinha dado como derrotado, o que você pensou que não iria acontecer. Assim te diz o Senhor: eu vou te honrar na terra, eu vou te honrar na tua parentela, aonde vão se perguntar como é que foi feito, de que jeito, de que forma. Você vai falar: foi pela fé, foi pela presença, foi pela palavra, foi pela direção, foi pela confirmação do céu sobre o meu lar. Ravaço. Ekandurabandurergue. Assim te diz o Senhor: eu sou a garantia de sucesso para tua casa, eu sou a palavra que te honra, eu sou o Deus que te ponho de pé, eu sou o Deus que muda diagnósticos, eu sou o Deus que restauro, eu sou o Deus que faço coisas novas na sua vida, eu sou o Deus que te dou providências. Ekandu kindurasirgi. Escute, quando o medo do erro ele paralisa mais que o inimigo, é porque Deus está entrando na tua casa, é porque Deus está entrando na tua vida, é porque o Senhor está se apresentando, Patrícia, para te dar vitória. Jerusa Conceição, Darlene Guimarães, escute. Gideão faz prova. Gideão faz várias provas porque ele quer garantir a margem de erro seja mínima. E é absolutamente normal isso. Ele quer garantir que a margem de erro, quando entrar em confronto contra os midianitas, Patrícia Maia, dê a ele sucesso. É absolutamente normal e é coerente você fazer isso. É coerente você pedir direção a Deus. É coerente você falar: eu não quero errar mais, Senhor. Isso me abala, isso me deixa para baixo, isso me deixa mal. Isso é e essa sinceridade que traz a vida de Gideão para a tua vida, que te assemelha à vida de Gideão, isso traz para você garantias de sucesso. Isso traz para você garantias que Deus é fiel na tua vida. Escute, eu volto a repetir. O inimigo não está aqui. O inimigo não tem participações aqui. É um afastamento de Israel de Deus que traz uma insegurança. Por isso tantos conflitos. Por isso Israel está se escondendo em cavernas. Por isso Israel planta e os midianitas vêm e destroem sonhos. Tem pessoas que estão aqui comigo que tinham planejado tudo. Que tudo estava indo bem, que tudo estava diante de uma conformidade. Mas de uns tempos para cá, algumas coisas têm se levantado na sua vida. Isso é Deus falando para você: eu quero consertar, eu quero trazer você para mim, eu quero trazer pessoas na sua casa para mim, eu quero te botar como coluna, eu quero te botar com vitória, com honra, eu quero trazer a paz e a felicidade que você procura. Gideão faz testes com Deus, garantias, porque ele está em conflito. Ele olha para a realidade dele e ele fala assim: se Deus é comigo, por que os midianitas vêm contra nós? Por que os nossos projetos são falhados? Por que nossas plantações são pisadas? Por que eles vêm como gafanhoto e com camelos e acampam aqui e destroem tudo que a gente planta, tudo que a gente colhe? Ele está absolutamente correto, não tem problema nenhum. Nós pedimos direção a Deus. Sermos sinceros. Sermos sinceros. Mas só que agora, Gideão pede garantias. E Deus dá. Deus fala: eu sou contigo. Deus fala: o que você está pedindo eu realizo.
É a lã que você quer que fique molhada e todo o chão seco? Aconteceu. Ah, agora você quer mais uma vez? Você quer que a lã fique seca e todo o chão molhado? Não tem importância. Eu sou contigo, eu sou fiel, diz o Senhor para a sua vida. Eu sou fiel. Aí agora, Deus fala assim, Gideão, agora é a minha vez. Você tem 32 mil pessoas. Se eu der vitória para você com essas 32 mil, tem gente aí no seu arraial, tem gente aí nas tribos que vão falar, não, nós é que ganhamos. Não foi Deus. Quando Deus quer fazer na sua vida, Ele te tira os recursos. Para mostrar que Ele é Deus. Ele fala assim, Gideão, essas 21 mil aí, manda voltar. Manda voltar esses 20 mil aí. Manda voltar. 21 mil. Escute. E diz assim, você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim. Porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhece. Deus conhece o nosso ego. E Deus falou assim, para eles não dizer que se orgulhe contra mim e que a sua própria força o libertou. Anuncie ao povo que todo aquele que tiver tremendo de medo poderá ir embora do Monte Gileade. Então, 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Escute bem. Ficaram apenas 10 mil. Escute. Deus, Ele quer que a vitória chegue por honra dEle na sua casa. Deus, Ele quer que a vitória chegue pela palavra dEle na sua vida. Tem gente que vai falar, tá dizendo assim, mas ela não vai conseguir, ele não vai conseguir, ela não vai realizar, ele não vai realizar. Mas você realizará, porque é Deus que está entrando no cenário, é Deus que está te garantindo. É a palavra que está te dando direção. E Deus faz uma nova peneira. Deus faz uma nova peneira. Ele fala assim, Gideão, mas o Senhor tornou a dizer, ainda há gente demais, desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá, você não irá, e ele não irá. Gideão levou homens à beira da água, e o Senhor lhe disse, separe os que beberem água lambendo, como faz um cachorro. Daqueles que se ajoelharem para beber, o número dos que lamberem a água, levando com as mãos à boca, foi 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. Aqueles que se ajoelharam voltaram. Aqueles que bebiam água olhando, aquele que você ora vigiando, aquele que se levanta uma condição adversa na sua casa, Deus já te dá logo uma direção. Se levanta uma adversidade na sua vida, Deus já fala assim, faz assim, faz assado, fala com Beltrano, diz com Ciclano, move aqui, move ali, ora aqui, agradece ali. Deus já começa. Porque Deus está agindo na tua vida. E é essa ação que Deus faz com Gideão. É essa ação que Deus faz na vida dele. E só fica 300 que beberam água, olhando, beberam água, vigiando. E muitas das vezes na nossa vida, a gente tem que ficar ligado. A gente tem que ficar ligada. A gente tem que vigiar. Sabe? Igual Neemias. Neemias está construindo os muros de Israel, de Jerusalém, com escudo e movendo pedras. Porque Sanbalate e Tobias se levantaram. Assim também é Gideão. Deus dá a vitória a Gideão, escute, não é por garantias. Ei,
Deus não vai te dar garantias. Ele vai te dar fé. E fé é melhor do que garantias. Fé é a certeza, é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas tem a certeza que acontecerá. Você precisa de fé. Esse medo de falhar, esse medo de errar, esse medo que as coisas vão dar errado, isso te paralisa. E Deus quer aumentar a sua fé. Deus quer botar você com a certeza de vitória, a certeza de promessa, a certeza de conquista, a certeza de direções, a certeza de provisões na sua vida. Deus dá vitória, Gideão, mas dá vitória pelos 300. Deus não vai te dar, nada que você não possa suportar. Se hoje o seu recurso é pouco, se hoje a sua fé é pequena, é dela que Deus precisa. Deus não precisa de algo grande. Deus não precisa de algo grande na sua vida. Você não precisa ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você não precisa, estar diante de uma religiosidade. Você não precisa mostrar para ninguém. Você só precisa confiar em Deus diante de situações que você tem medo de falhar, diante de situações que você tem medo de errar. O inimigo, ele entra nessa situação. O inimigo, ele entra para tentar paralisar. O inimigo, ele faz bagunça, já viu? Como é que ele faz um reboliço? É característica do inimigo. Já viu quando ele se levanta na tua casa? Quando ele se levanta no seu trabalho, na sua vida? Ele se levanta fazendo o maior estardalhaço, é ou não é verdade? O inimigo não sempre se levanta assim? Você vê as características? Quando o inimigo se levantar na tua vida, pode ver. Ele quer fazer uma maior arruaça. Ele quer falar mal de você, e tem gente que está aqui comigo, que Deus manda dizer, não se preocupa não. Se estão falando mal de você, eu te defendo. Se estão falando e te apontando, eu te guardo. Se estão te achando que você não vai prevalecer, eu faço prevalecer, diz o Senhor. Eu faço você prosperar. Eu faço você avançar. Eu faço você crescer. Eu movimento as águas diante do teu tanque e faço você levantar aquilo que te humilhava. Eu faço você se levantar com tua maca, diz o Senhor. Eu quero declarar, eu quero profetizar que Deus está te dando garantias hoje de sucesso. Eu quero profetizar que Deus está te dando garantias hoje de vitórias diante do seu lar. Você não precisa temer. Você não precisa ficar preocupada, ansiosa, porque Deus está diante da direção, porque Deus está diante da situação na tua vida. Arravaço. Deus não dá garantias para Gideão, porque a garantia diante de uma batalha é o quê? A garantia, Márcia Brasilis, a garantia diante de uma batalha é volume. E Deus tira volume Deus tira homens de Gideão. Sabe por quê, Márcia? Porque Deus, ele quer ser soberano na tua vida. Porque Deus, ele quer ser soberano na sua casa. Porque Deus quer dar garantia de vitória por ele, não por outros homens. Não vai ser pela força do homem, vai ser pela força de Deus. A vitória que chega na tua vida, Márcia, a promessa que chega na tua casa, as condições que vão se tornar favoráveis para você, vai ser pela obra, pela palavra, pela verdade, pela direção de Deus na sua vida e pela nossa sinceridade. Gideão é sincero em fazer prova de Deus. Gideão é sincero por fazer provas de Deus. Ele fala assim, olha, eu preciso de garantias. Eu preciso de garantias aqui. Tudo bem, Gideão, mas eu também preciso. Repara, Gideão pede que lã fique secas e molhadas. Você entende a história. Mas Deus pede que saiam homens. Homens que iam falar, não, ela está aqui por minha causa. Não, ele conquistou isso por minha causa. Deus não permite isso na sua vida. Você não vai ficar refém de ninguém. Você não vai ficar refém, não vai ser humilhado por ninguém. Porque Deus fala, Gideão, tem homens aí que estão tremendo. E se eu vou dar vitória, eles vão falar que venceram pela força. Então pode mandar embora. E eu digo mais, leva lá para o ribeiro. Quem beber água se ajoelhando pode mandar embora também. Só fica os que beberem água, manso como uma pomba, mais prudente como uma serpente. Quando a pessoa se levanta na tua vida, tu já sabe, está querendo vir com boicote na minha casa. Tá com segundas intenções na minha vida. Tá com olho grande, inveja. Deus já vai te dar o panorama. Deus já vai te dar a direção. Porque você vai estar sendo orientada pela palavra, pela presença.
E isso faz a diferença na nossa vida, nas nossas decisões. Isso faz a diferença enorme. Isso faz uma diferença poderosa. Quando eu sou guiado pelo Espírito de Deus, no cotidiano, você vai falar, é apenas uma mulher normal. É apenas Patrícia, uma mulher normal. É apenas Márcia, uma mulher normal. Apenas Jerusa, uma mulher normal. Mas dentro do coração, na sua mente, ela é guiada. Ela é protegida. Deus dá visão, Deus dá direção. No cotidiano, no meio das pessoas, as pessoas podem até achar que você é normal. Pode até achar que você é igual a todas as outras. Mas quem é guiada, não fica abandonada, não fica rejeitado. E Gideão está sendo guiado. Gideão está sendo direcionado. Gideão está sendo, preparado. Porque Deus vê nele um guerreiro poderoso. Porque quando o anjo se apresenta, ele está trabalhando. Quando o anjo se apresenta na tua vida, você está com a tua fé em Deus. Quando o anjo se apresenta na tua casa, você está esperançosa na palavra, esperançosa na direção. Isso faz grande diferença. Escute. Por gentileza. O céu, ele é para todos. Mas ele olha especificamente para aqueles que são dependentes de Deus. O céu é para todos nós. Mas o céu olha para aqueles que acreditam, sabe? Que não estão sendo movidos pela realidade. Estão sendo movidos por algo maior, dentro. Algo que os locomove. Algo que os impulsiona. Mesmo sem garantias. Você, já fez coisas na sua vida sem garantia de sucesso. Você fez coisas que você falou assim, olha, eu vou tentar. Eu vou fazer. E não aconteceu. Não deu certo. Você falou assim, olha, eu não tenho garantia nenhuma e vou te falar. Garantia não é sinônimo de sucesso. Não é. Quanta gente que você conhece que falou assim, não, vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Eu fiz tudo certo. Tem dia que não dá. E aí? Tem dia que não dá. Deus tira toda a garantia de Gideão. Para uma batalha naquela época, ter homens, 32 mil homens, 32.300 homens, e Deus tira 22, depois tira mais 10 e fica só 300, os adversários olham para você e falam assim, ela não tem recurso, ele não tem recurso, ela não pode, ela não tem essa qualificação, ela não tem esse entendimento. Mas você tem fé, e isso faz uma enorme diferença. Mas você tem esperança, e isso faz uma enorme diferença. E você tem Deus na sua vida, na sua casa. Deus te garantindo. Então pode ir, diz o Senhor. Deus manda dizer, pode ir. Não é verdade, Márcia? Pode ir. Pode botar o teu pé que o Jordão abre. Pode andar que o Mar Vermelho abre. Pode construir os muros que eles vão ser erguidos, Neemias. Porque eu sou contigo. Mesmo que levantem-se adversidades. Mesmo que levante, Raquel Martins, indiferenças, incertezas. Mesmo que a sua realidade diz que não. Mesmo que o diagnóstico fale que não. Mesmo que a situação diga não vai acontecer, continua. Eu já vi muita gente falar para mim, pastor Alexandre, se eu soubesse que eu tinha que ir, eu não ficava tanto tempo paralisada. Se eu soubesse que eu tinha que confiar e apenas ir. Se eu soubesse que eu tinha só que jogar a semente e esperar e descansar. Escute. O sinônimo de sucesso na sua vida, de realizações, de paz, de alegria, de restauração, de saúde, está baseado naquilo que você tem põe confiança. E sabe o que me decepciona? O que decepciona os seus olhos? Quando você olha demais para a sua realidade.
quando você olha demais para as pessoas que te ofenderam, quando você dá muita atenção, porque o inimigo só se levantou para te magoar. Ele só se levantou para te decepcionar. Ele só levantou pessoas que você ama para te afetar, porque ele sabe que afeta. Ele sabe que palavras doem. Ele sabe que palavras te desanimam. Ele sabe que cenários adversos na sua vida você esmorece. Mas Deus não te dá a liberdade de você fazer prova dele, como Gideão fez. Deus não te priva de você fazer suas perguntas. Porque Deus quer pegar na tua mão, quer te dar estrutura. Deus quer estar na tua vida com poder e autoridade. Deus quer estar na sua casa, mas há uma necessidade de confiança. Quando o erro, ele paralisa mais que o inimigo. E o erro tem paralisado muitas vidas mais que o inimigo. Até quando? Eu não quero que você fique só nas palavras. Eu quero que você fique nas ações, como Gideão. Porque Deus também é ação. Deus também é para você ir lá e fazer prova. Eu já cansei de fazer. Eu te falei aqui outro dia. Eu não tinha condições de ir àquele restaurante. Chegou um dia que eu me arrumei, me preparei, sentei naquele restaurante. Aqui no Brasil. Eu posso até falar. Coco Bambu, que tem aqui em Niterói. No shopping, no Plaza. Coco Bambu. Eu não tinha condições de sentar ali. Mas chegou um dia que Deus falou, por que você não tem? E eu fui lá, pedi uma água. E eu só respirei o ambiente. Eu só me comportei a minha mentalidade para a vitória. Eu só comportei os meus atos naquele ambiente. Porque o inimigo falava, você não tem condições. O inimigo falava, você não tem capacidade. O inimigo falava, você não tem recursos. O inimigo falava, você não sabe nem se vestir para estar lá. Eu recebi essas acusações. Mas desde do momento que eu fui lá, sentei, pedi uma água, bebi, respirei os ambientes. Sabe? Estive olhando, apreciando, profetizando também. Depois de alguns meses, Deus me deu recursos para jantar lá. Depois de alguns meses, Deus me deu recursos para almoçar lá. Depois de alguns meses, eu pude convidar alguém para comer comigo lá. Eu pude convidar o meu filho. Você está entendendo? Gideão faz prova com Deus e Deus garante a vitória. Mas há uma necessidade. Há uma necessidade de você se locomover, de fazer prova de Deus. Você está entendendo? Muitas pessoas, escute, acreditam muito no que falam sobre você. Você está dando muita atenção de que te julgam, do que falam a teu respeito, porque o ser humano só quer te depreciar. O ser humano só quer falar que você não tem capacidade. O ser humano só quer falar que você não tem condições mais, que o teu tempo acabou, que as condições são essas, que a realidade é essa. Escute. Você tem que viver sobre a palavra de Deus. E é sobre ela que faz sucesso diante das suas realizações. Ainda se realizará muita coisa na sua vida. Ainda se realizará muita coisa na sua casa. Ainda se realizará muita coisa na sua vida. E o céu é justo. O céu é poderoso para te abençoar. O céu é poderoso para te botar de pé, para te dar vitória nesse cenário. Não tenha medo. Não deixe que o medo te paralise. Não deixe que o medo de falhar de novo te paralise. Só continua e descanse. Descanse.
É bem assim, mesmo eu sou de Manaus, sempre ia até o aeroporto ver os aviões vindo para os Estados Unidos. Profetizei que estaria aqui hoje, não só vivo, mas sou cidadã americana. Cidadã. Porque ela sonhou, porque ela planejou, ela via os aviões de Manaus indo para os Estados Unidos. Você está entendendo? Isso é uma prova de fé. É uma prova de que você tem que usar da sua fé. E fé é ingenuidade, não é certeza. É ingenuidade. Talvez uma pessoa que olhasse ela vendo os aviões, falava que ingênua, tem que ter recursos para ir para lá. Talvez uma pessoa que visse eu tomando uma água no restaurante falasse, nossa, uma água, que você não tem nem condições. Mas a ingenuidade da fé move um cenário. Olha a ingenuidade de José. Os irmãos falam assim, José, você não tem condições, José. E José fala assim, os seus feixes vão se curvar ao meu, o sol e a lua vão se curvar diante de mim. Os irmãos de José falam, você tá brincando com a gente, José. Os irmãos de Davi, você quer derrubar o gigante. Muitas das vezes os nossos sonhos, pessoas duvidam. Muitas das vezes a sua vitória, as pessoas duvidam. Muitas das vezes tem gente que não vai te apoiar no processo. E vou te dizer mais, muitas das vezes você vai estar só nesse processo. Muitas das vezes é a sua busca. Muitas das vezes é a sua busca. Eu vou estar orando, profetizando, declarando na tua vida. Mas há cenários em que você estará sozinho, você e Deus te ensinando, Deus me usando, e usando pessoas para você, usando cenários para você, usando os ambientes para você. Então, entenda que Gideão, ele faz prova e Deus garante. E Deus está garantindo hoje para você. Deus está garantindo hoje para sua casa. Você que está dando like, se inscrevendo nesse canal, ativando o sininho das notificações. Márcia Brasilis, Patrícia, Jerusa, Luzinete, Luciene Pereira. Escute, você que sempre traz, sempre está aqui, trazendo uma palavra também, sempre está aqui trazendo um exemplo. Um exemplo disso, a mentalidade de Márcia Brasilis é uma mentalidade de expansão. Porque quando você vai para outro país, quando você vai para outro continente, e você recebe cultura, e você recebe direções, e você é cidadã americana, e verdadeiramente você está com a mente aberta. Eu lembro que quando eu tinha acabado de me formar aqui no Rio de Janeiro, eu via muitos turistas que vinham aqui para o Rio com um mapa, eles não vinham com guias, eram adolescentes. É uma cultura americana viajar para outros países sem guia, só com mapa. Eu lembro. Isso, não, agora não, que agora deve estar mais moderno. Mas na minha época, em 2021, 2022, eu via muita gente aqui no centro do Rio de Janeiro, porque eu trabalhava lá, muitos adolescentes, dos Estados Unidos, do Canadá, da França, de outros países, aqui, sem guia, olhando o mapa. O ponto turístico é ali. Tem que pegar o táxi. Porque a mentalidade vai se expandindo. A mentalidade vai se abrindo e você tem que abrir também. Eu não quero que você viva na rotina. O meu desejo não é esse. A palavra nos liberta. A palavra não quer te engessar, ela quer te dar liberdade. Onde Deus vai estar te guiando. Onde Deus vai estar te dando estrutura. Onde o céu vai estar te dando liberdade e te garantindo a vitória. Te garantindo sucesso. Você crê? Então toma posse dessa palavra aí na sua vida e na sua casa. Amém? Os horários de nossos encontros é às 7 da manhã, às 6 da tarde e às 9 da noite. Escute, fique à vontade para estar aqui no horário que você desejar. Amém? Não turbe o seu coração, não. Amém? Entra no horário que você puder. Amém? No horário que Deus tocar no seu coração. Deus vai falar com você. A partir do momento que você entra, a partir do momento que você está aqui. Amém? Deus abençoe. Obrigado, Márcia Brasílios. Amém? Que sempre me abençoe com essa oferta maravilhosa aí, que tem me ajudado aqui no Rio de Janeiro. Glória a Deus. Que Deus multiplique e guarde, fortaleça diante da sua casa e diante da sua vida. Amém? Medita no Salmo 46. Deus, ele é refúgio em qualquer crise.
Amém? Salmo 46. Amém? Márcia Brasílios. Amém? Muito obrigada por nos alimentar com a palavra. Deus abençoe. Que Deus abençoe poderosamente o seu ministério. Deus é com o Senhor. Muito obrigada por nos alimentar com essas palavras. Glória a Deus. Gratidão, gratidão. Glória a Deus pelas suas palavras também diante da minha vida, diante da minha casa. Que Deus abençoe. Escute, Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é justo. Amém. Obrigado, Patrícia Rosa. Amém. Que abençoou também o canal com oferta. Deus abençoe. Que Deus multiplique e realize tudo na sua casa e na sua vida. Estamos juntos. Todos nós estamos juntos em uma só fé, em uma só direção. E Deus vai dar vitória. Deus tem grandes coisas para fazer na sua casa e na sua vida. O céu é favorável às suas condições. O céu é favorável diante da sua casa e diante da sua vida. Patrícia, medita no Salmo 63. A alma só se satisfaz em Deus. Salmo 63. Amém? Medita nesse salmo para a sua vida hoje. Salmo 63. A alma, ela só se satisfaz em Deus. Que você tenha um espírito como de uma corça, que respira por lugares altos. E os lugares altos vão chegar diante da sua realização. Em nome de Jesus, eu quero profetizar e declarar diante do seu lar. Escute. Gideão recebe a vitória. Amém? Gideão recebe a conquista. Luciene Pereira, Deus abençoe a sua vida. Senhor, agradeço pela live. Glória a Deus. Glória a Deus. E Deus possa palestrar ainda mais diante do seu coração. Luciene Pereira. Que Deus possa te alimentar, te guardar e te dar direções. Para que o medo não paralise. Para que as palavras que lançaram sobre a tua vida, Luciene, não te paralise diante desse ambiente. Medita no Salmo 9, porque ele faz justiça. Deus faz justiça aos oprimidos. Medita hoje, diante do Salmo de número 9. Amém? Que Deus é fiel diante da sua casa. Você sabia que a sua oferta voluntária, ela ajuda esse canal também? Glória a Deus. Que toda a honra seja dada a Deus por esse momento. Amém? Que toda a honra seja dada a Deus por esse momento aqui. Glória a Deus por tudo que tem acontecido diante do seu lar. Jerusa Conceição, pastor, que Deus continue te abençoando. Amém, ovelhinha amada. Deus te ama e eu também. Valdeísa Oliveira, Deus é justo e não te deixa perecer, diz o Senhor. Amém, Valdeísa? Deus é justo e não te deixará perecer nesse cenário aí. Deus manda te dizer, ei, eu vou fazer prova. Eu vou fazer prova e vou te botar de pé nesse cenário de humilhação. Deus me dizia que vai realizar grandes coisas, Valdeísa. Grandes coisas para a sua vida. Continua diante dessa palavra, amém? Deus, Ele é fiel. Santana Araújo, Deus, Ele é justo. Ele é poderoso. O medo não vai paralisar. Pelo contrário, Deus vai tirar o medo e vai botar a presença dEle na sua vida. Vai tirar o medo e vai botar a presença dEle na sua casa. Vai te dar a certeza de que você pode confiar na palavra. Eu quero declarar. Eu quero profetizar na sua vida. Que Deus vai te dar, escute, dias de paz, dias de conquistas, dias de realizações. Que o Espírito de Deus vai entrar diante do teu cenário. Que o Espírito de Deus vai entrar diante da sua vida e vai te dar uma segurança de vitória. Uma segurança de conquista para a sua casa e de conquista para a sua vida. Amém? Amém, Patrícia Rosa. Toma posse aí, Valdeísa Oliveira, Márcia Brasília, Jerusa Conceição. Eu creio. Toma posse dessa palavra na sua vida. Toma posse. Luciene Pereira, que Deus abençoe. Amém? Deus guarda e fortalece a cada um, segundo o seu poder, segundo a sua palavra, segundo o seu agir. Porque diante de adversidades, Deus sempre se apresenta. Havia grande adversidade diante de Israel. E Deus se apresentou. E Deus está se apresentando também diante da sua casa e diante da sua vida
e da sua família. Deus estabeleceu de novo a presença dele diante dos israelitas. E os israelitas voltaram a adorar ao Deus fiel. Você vai adorar a Deus, mesmo diante de incertezas, porque Deus é garantia de vitória para a sua vida. Fabiana Silva, Deus abençoe a sua casa e a sua família. Que Deus dê direção, que Deus abençoe, fortaleça e dê vitória a cada um aqui. Escute. Escute. Deus te ama. Deus tem promessa no seu lar. Deus tem promessa na sua casa. Embora a realidade diga que não, embora os cenários digam que não, continua mantendo a tua fé em Deus, porque grandes surpresas vão chegar diante do seu lar. Grandes surpresas vão chegar diante da sua casa e diante da sua vida. Grandes sinais de providência estão para acontecer diante da sua família. Não perca o foco, não perca a fé, não perca a esperança no céu, não perca a esperança na palavra. Não negocie a sua fé, não negocie a sua esperança. Ela é pilar, a tua fé é pilar. A tua fé é cuidado, é zelo na sua vida. É aonde te levou, aonde você está hoje, as suas conquistas, as suas realizações. A sua fé sempre te garantiu até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça. Sabe por quê? Jerusa Conceição, Márcia Brasílios, Valdeísa, Lucinéia Pereira, Patrícia Rosa, Luzinete Prates. Escute, Deus te ama e eu também.